quanto tempo, né? Como vocês podem ver aqui, eu estou num local improvisado, porque meu quarto está em obra, minha casa está em obra, mas eu resolvi voltar a gravar os vídeos depois de um ano, porque eu quero falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o meu canal. Se você, não sei se você viu, mas a capa do meu canal fala um pouco de tudo. E esse um pouco de tudo gira em torno das 7 áreas da vida. E eu gostaria de falar um pouco sobre elas. A palavra diz em 1 Coríntios 10:31 que quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Desde as coisas mais simples, como comer e beber, até as mais complexas, nós devemos sempre ter em mente em honrar, em agradar o nosso Criador. E isso começa na administração das 7 áreas da vida. Mas afinal, que áreas são essas? A primeira delas, a mais importante, é a área espiritual. A palavra diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Primeiro tem que ser Deus sempre, porque senão o seu dia não vai avançar, vai ser tudo inútil. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vai ser, querido, você levantar de madrugada, trabalhar penosamente, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Enquanto você não ter em mente isso, nada vai fluir. E as demais áreas, pode ter certeza, ficarão comprometidas também. Assim como se você levar isso avante, se você buscar Deus em primeiro lugar, ter um tempo de qualidade com Ele, aí sim as demais áreas fluirão. E essa é a base, você buscar primeiro Deus. E isso não deve ser novidade, né? Se você é cristão, você sabe a importância disso. A oração é a respiração do cristão, você precisa ter contato com a palavra. Se você quiser aprender mais sobre isso, eu tenho uma playlist Intimidade e Mordomia que fala melhor sobre isso. Então veja lá, que vai te ajudar muito a ter uma intimidade profunda com Deus. A segunda área é a área social. Não adianta você buscar Deus em primeiro lugar se você não é alguém que se relaciona, que sabe lidar com diferentes tipos de pessoas. Na verdade, esse é o problema de muitos cristãos e é o problema de muitos até abandonarem a igreja, porque a pessoa não se sente acolhida, a pessoa não tem um relacionamento social. E Jesus, ele se relacionava, ele era um ser social. Se você quiser saber melhor sobre como Jesus tratava as pessoas, tem um livro muito bom que fala sobre isso, de um autor meu, um dos meus autores preferidos, Maurice Vanden, Como Jesus Tratava as Pessoas. É muito bom esse livro. Lá vai falar como Jesus tratava os doentes, como Jesus tratava as mulheres e tudo mais. Vale muito a pena ler se você quiser saber mais sobre isso. A terceira área que você precisa saber cuidar é a sua área física, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como você tem cuidado desse templo? Veja, você não pertence a si mesmo. Deus te pagou por um preço muito elevado. E o que você tem colocado nesse templo? O que você tem ingerido, injetado, não sei. Veja, você precisa prestar atenção nisso. Tem pessoas que não cuidam nem um pouco da saúde. E isso pode começar, você não precisa de grandes coisas para cuidar desse templo. Você pode começar com coisas simples, tomando água regularmente, uma boa quantidade de água, se exercitando. São coisas simples, dentro da sua realidade, do que dá para fazer. Ah, Desirê, mas eu não tenho tempo. Então veja só, eu tenho uma triste notícia a te dar. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, terá de arranjar tempo para cuidar da sua doença. Porque não tem essa de não ter tempo. Gente, isso aí é uma questão de vida ou morte. Pesa na balança. O que você prefere? Cuidar da sua saúde agora ou esperar ficar doente para ter que cuidar? Porque se você quiser trabalhar bem, se você quiser ficar com uma vida boa, você precisa cuidar da sua saúde. Senão, a doença vai chegar e você vai ter que cuidar do mesmo jeito. Aí vai gastar mais dinheiro, enfim. Aí você que escolhe. A quarta área da vida que eu gostaria de comentar aqui rapidamente é a área financeira. Davi disse que tudo vinha de Deus, tudo vem de ti e das tuas mãos todamos, né? É interessante essa passagem porque quando ele fala tudo vem de ti e das tuas mãos todamos, ou seja, te damos, te o damos, esse tudo, a gente reconhece, existe ali algo muito interessante. Se eu dou de alguém, era porque aquilo pertencia a esse alguém. Então isso não é doação, não é o ato de dar, mas é devolução. Esse é o princípio.
Tudo que nós temos vem de Deus, então nós não damos naturalmente. Quando você dizima, por exemplo, oferta, você não está dando, você está devolvendo, já que veio de Deus, não é uma doação, uma devolução. Então nós não podemos nos esquecer disso, de que tudo vem de Deus e tudo tem que ser para a glória de Deus. As pessoas acham que Deus pede delas 10% por causa da palavra dízimo, né, que vem de 10%, e um percentual qualquer de oferta. Deus não quer 10%, Deus quer 100%. Não quer dizer que você vai pegar tudo e dar, devolver, né, lá na igreja, não é isso? Mas você tem que, mesmo que seja um percentual específico lá na sua igreja, o resto continua sendo de Deus. Só que esse resto, Deus te deu liberdade para você resolver o que tem que resolver, poder fazer o que deve fazer, mas sempre tendo em mente a glória de Deus. Então não se esqueça disso. Tudo vem de Deus. E o que você tem feito com o seu dinheiro? Como que você tem reconhecido Deus na sua vida? O que você tem gastado? O que você tem investido? Lembre-se sempre de que você só está aqui por causa de Deus. Nós não somos nada, somos apenas pó. A quinta área que eu gostaria de falar aqui rapidamente, para não ficar o vídeo muito longo, é a área mental. Você pode guardar a sua casa, colocar câmeras de segurança, guardar o seu dinheiro, aprendendo aí a se educar financeiramente para a glória de Deus. Mas se você não guardar isso daqui antes de tudo, não vai adiantar. E o que seria? Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. O seu coração, nessa passagem, é a mente. Você já viu quantas pessoas têm adoecido mentalmente nos dias atuais? Nunca se esteve tão doente, mentalmente falando, como hoje. As emoções, tudo fora do lugar. Por quê? Porque as pessoas não têm guardado o coração no jardim particular de Deus. Deus também fala, filho, dá-me o teu coração. Você tem entregado o seu coração a Jesus? O que é entregar o coração a Jesus? É buscar ter domínio próprio. É buscar consultar a Deus quando traçar planos. Isso é guardar o coração. É pensar antes de agir, pensar se lembrando o que Jesus faria no seu lugar. É isso. Guarde o seu coração, porque é daqui que sai tudo. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. A outra área é a área profissional. Você sabia que a sua profissão é a missão que Deus te deu a essa terra? Tem gente que acha que para trabalhar para Deus tem que fazer teologia. Nada disso. Para você trabalhar para Deus, você precisa saber quais são os dons, os talentos que Ele te deu e o lugar onde Ele vai te plantar para que você floresça. Isso não se restringe a campos missionários diretamente, missão Caleb, missão disso, missão daquilo, não. É algo, envolve trabalho. O seu trabalho também é um lugar para você evangelizar. Na verdade, se você de fato é filho de Deus, você não vai deixar de evangelizar no seu trabalho, dentro dos limites, dentro daquilo que dá para fazer. Então você precisa saber qual é o seu ministério. Quais são os dons que Deus te deu? Lembre-se que não são seus, mas de Deus, e que Ele vai cobrar com juros, igual na parábola dos talentos. Tem que pensar nisso. E a sétima área é a área familiar. Deus criou o casamento lá no Éden, desde o Éden. E mesmo após o pecado, Deus continua sustentando o casamento por meio de Cristo Jesus. Você sabia que a primeira escola em que você se matricula é a família? Sim. O lar é a primeira escola em que você se matricula logo ao nascer. E digo mais, se você souber lidar com os problemas familiares, os problemas de dentro, nenhum problema de fora irá te abalar, porque é tudo um treinamento. Os pais que você tem, os irmãos que você tem, é tudo um treinamento. Deus permitiu, Deus deu essas pessoas a você, Deus permitiu que você passasse pelo que você passou para que você pudesse, com maturidade, submissão a Deus, enfrentar os problemas e ser exemplo para outros que também passaram por problemas similares aos seus, e assim um ajudando o outro. Esse é o papel da igreja, esse é o papel de Deus estar permitindo tudo que Ele está permitindo que você enfrente na sua família, e você não pode se esquecer disso. Então, queridos, essas foram as 7 áreas da vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha com quem precisa aprender mais, nunca tenha ouvido falar sobre as 7 áreas da vida, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!